Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem ao vivo pela Imagem TV e vocês também me acompanhando pela Rádio 101 FM e na Rádio Dance Massini. Sejam todos bem-vindos. E o meu bate-papo hoje vai ser com o Dr. Sandro Takeda. Vamos falar sobre psiquiatria. Vai ser um programa, com certeza, muito legal. É rapidinho, 2 minutinhos para os comerciais e eu volto já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Bom, estamos de volta, pessoal, para o programa. Eu quero já mandar um alô aqui para a Jussara, minha companheira lá em casa, seguindo o programa. O Valdei Nunes Rodrigues, bom dia, Valdei. Ô, Valdei, é Arapiraca que você está? Me confirme aí, que eu não lembro exatamente. Um grande abraço, fico muito feliz. O programa de ontem você estava conosco e hoje também. E a Neca Zini, bom dia a você também. Meu querido Sandro Takeda, tudo bem, Sandro? Bem, bom dia pessoal. Seja bem-vindo ao programa, com certeza muitas informações hoje, né, Sandro? Vamos lá, né? Hoje vai ser divertido, como o senhor falou, né? Sem dúvida, um bate-papo bem descontraído, bem gostoso, bem informativo, sem dúvida alguma. Mas vamos conhecer um pouco, né, do meu convidado. Sandro Takeda, natural de onde? Guaíra. Paraná. Guaíra, Paraná. Fica próximo aonde, Guaíra? Cascavel. Cascavel, tá certo. Por ali. Aí depois você se bandiou para Curitiba. Nasci lá apenas, daí morei em Cascavel por 4, 5 anos. Uhum. Vim para Curitiba, quer dizer, fui para Curitiba. Sim. Fiquei lá uns 30 anos mais ou menos. Uhum. Daí depois eu vim para Lages. Pois aí você, aí em Curitiba, de repente, lógico, fez todo o teu estudo lá. Tudo não, parte, né? Parte dele. A parte foi feita aqui na Uniplac. Ah, é? Uhum, depois de mais velho. Você fez a faculdade aqui em Lages? Olha que bacana. Fui aluno até da Maite, que é nossa colega ali. Minha querida Maite, que semana que vem vai estar comigo. Maite é uma pessoinha maravilhosa, uma médica por excelência. Olha a câmera aberta, que estamos nós dois aqui. Maite é uma querida amiga, está sempre conosco, da Anime, meu parceiro já há muitos anos.
a Maitê, o Pedro, o Célio e toda a equipe da Anime, um caloroso abraço. Pessoas incríveis, eu sempre digo a Maitê, uma médica que trabalha muito a medicina humanizada, né? Que hoje vocês, médicos jovens, veem muito esse lado humano, né, Sandro? Que eu acho isso aí muito bacana. Aí então você fez o básico dos teus estudos em Curitiba. Isso. E você escolheu Lages para a sua faculdade. Para Morada. Morada. Acabou ficando... Mas por quê? Por lei. Agora, por que Lages? Primeiro, Lages é parecido com o clima lá de Curitiba. Então, Sim, é parecido mesmo. É parecido. Uma outra coisa, quando eu estava fazendo a faculdade aqui, minha esposa acabou vindo para cá. Então, minha esposa, que é reumatologista, né? Que é prima do João Pedro, que já fez entrevista aqui, Pedro, que esteve aqui comigo, verdade. E ela acabou ficando conosco aqui e acabou se desenvolvendo na especialidade. Então, ela já está aqui, acho que há 8 anos, talvez 8 anos, se eu não me engano, posso estar enganado. E ela teve uma boa aceitação em relação ao local, um acolhimento muito bom das pessoas, dos colegas. Sim. Então, aqui ela pôde se desenvolver mais rapidamente que talvez num outro grande centro. E aqui, que eu me lembro, tinham poucos, né? Dr. Marco Arruda, Dr. Vidal, Dr. Vinícius, né? Que é o nosso colega, colega deles, na verdade, mas nossos amigos também. E ela ingressou também na reumatologia aqui de Lages. E ao terminar a minha faculdade aqui, eu fui convidado para ficar, virei docente da Uniplac logo após me formar. Então, a oportunidade é muito grande, na realidade, para ser professor universitário assim que forma-se. Que maravilha! É maravilhoso. Maravilha. E eu fiquei bem feliz do acolhimento, do respeito, pela situação. E acabei ficando por aqui. Daí fiquei trabalhando bastante tempo no Nossa Senhora dos Prazeres, trabalho até hoje, né? Tive bastante apoio do Dr. João Rosado, do Dr. Ângelo ali, né? O Rosadinho é uma figuraça, um querido amigo também, ele, o Rodrigo Reis. Um pessoal, hoje eu tenho a grata alegria de dizer que eu tenho na classe médica muitos amigos, porque eu os trago sempre ao programa e sempre depois desse contato do programa fica aquele vínculo de amizade que eu achei isso aí muito bacana, né, Sandro? Aí você, antes de se formar, você trabalhou na área da psiquiatria, né? Como foi essa experiência? Eu trabalhava em estágios, na realidade, né? Tive bastante estágio lá no Nossa Senhora das Luzes, lá em Curitiba. E lá, na realidade, como eu estava falando com você até antes do programa, eu gostava de várias áreas da medicina. E a psiquiatria é uma das que eu gostava bastante. E inicialmente você não pensava em psiquiatria, você estava pensando em... clínica, ortopedia, então não tem nada a ver com o processo. Você vê, não tem nada a ver. Pediatria também chegou a pensar, né? Pensei. Você vê? Então era bem amplo o que eu gostava e a escolha foi um pouquinho mais tardia. Né? Então a psiquiatria foi uma das coisas que eu gostei, então eu acabei fazendo alguns estágios, mas eu fiz bastante estágio com ortopedia também. E optei pela psiquiatria, mas depois de estar trabalhando já. Eu comecei a fazer o trabalho na Nossa Senhora das Luzes como emergencista. Sim. E logo depois comecei a fazer uma especialização da psiquiatria. E comecei a vislumbrar um pouco mais da psiquiatria e agora, hoje em dia, continuo os estudos com a psicanálise. E adoro psiquiatria, adoro, não beneficia só ao acolhimento que a gente consegue fazer pela população, mas me beneficia, né? Tem um colega meu, que foi meu professor, e ainda a gente faz uns cursos com ele, ele me fala assim, cada paciente é um presente para nós. Né? Sério? Que coisa linda isso. Então, bacana, essa visão eu acho muito bacana. Aquilo que eu falei há pouco, né? Trabalhar a medicina humanizada, você entender que aquele paciente que está à sua frente, olha que bacana ele é um presente, olha que coisa. E daí ele falando assim, em outros momentos ele pode falar até assim, é um presente de Deus, né? Então a gente fica bem feliz com o processo, porque a gente aprende bastante com cada paciente. Se nós somos capazes, especificamente na psiquiatria, psicanálise, tratar alguém... A princípio a gente começa a falar coisas, né, que são teóricas, mas aquela coisa que eu falo brincando para os meus alunos, que a gente tem uma situação de nós somos os treinadores, mas não necessariamente sabemos jogar, né? Então nós sabemos falar, mas fazer não é tão simples. Então até a lógica de poder desempenhar o que a gente acaba falando não é tão simples. Então, nossa vida, além de ser médico, a gente também é humano, né? Sem dúvida. E daí essa dificuldade, né? E que às vezes, eu até já tenho conversado com muitos profissionais da área, às vezes o médico ele é tão preocupado, ele é tão envolvido no trabalho dele que ele acaba esquecendo dele mesmo. Sim. Ele esquece que ele é um ser humano.
Porque a preocupação é tamanha em relação ao próximo, a atender o seu paciente, a esse presente, como muito bem colocou. E esse teu professor, como é o nome dele que falou isso? Dr. Mauro. Dr. Mauro, de onde ele é? Ele é de Goiânia. Nossa, que pessoa incrível. Se você, a hora que você conversar, diga para ele que mandei os parabéns por essa atitude, por esse pensamento. Então, em relação a isso, às vezes, o profissional da medicina, ele tem tanta preocupação com o seu paciente e acaba esquecendo de si mesmo. Exato. E não pode, porque é um ser humano, também ele sofre a influência psicológica, ele sofre a influência do meio em todos os sentidos, né? E no físico também. Ele pode se desgastar, se envolver emocionalmente, porque tem profissional que às vezes não consegue se desligar, né, Sandro? Isso. Até esse sofrimento que você está falando tem relação com a alta demanda que nós temos, né? Não só da especialidade da psiquiatria, mas como as outras também. E acaba tendo uma necessidade da população de um atendimento, só que a gente tem, algumas especialidades a gente tem um número diminuto para atender. Então você tem uma alta demanda com pouca disponibilidade, digamos assim, né? E acaba tendo necessidade de até alguns colegas terem que atender um pouquinho mais rápido para que consiga dar demanda. Só que isso a gente acaba podendo, até grande falha, né? Perder a parte mais humana e acaba sendo ruim, assim, tanto para o médico quanto para a população. Não deve ser gostoso isso para o profissional, principalmente também o profissional da visão que você tem, da visão desse teu professor que vê isso, quando você precisa, de repente, interromper um tratamento ou fazer uma consulta mais rápida, não é o que você deseja, não é o que o profissional gostaria, esse profissional responsável, esse profissional consciente das suas responsabilidades, mas em função exatamente do que você fala, a demanda acaba te direcionando para isso, porque você fica preocupado. Eu não posso deixar as pessoas também esperando demais ou sem atendimento. Isso. Às vezes é preferível que a pessoa tenha um atendimento um pouco mais rápido, mas que o tenha. Isso. Né, para que possa ter uma solução. Vamos dar mais um alôzinho aqui. Sivonete, minha irmã lá em Florianópolis, assistindo o programa. Um grande abraço, minha querida irmã. O Anderson Goulart, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe, não esqueçam. E ó, dedinho no compartilhar para que mais pessoas possam também acompanhar o programa. Então, realmente é exatamente isso, né? Às vezes você precisa acelerar um pouco para poder atender as demais pessoas. Isso acontece normalmente quando a gente tem os trabalhos em relação a tanto a psiquiatria quanto a parte ambulatorial ou clínica, né? Mas a psiquiatria é um pouquinho, dependendo da situação, como tem a psicanálise e a psiquiatria por si só. A grande vantagem da psicanálise é que quando você se propõe a fazer psicanálise, você não tem tempo, né? Na verdade, você tem um tempo determinado, mas não é diminuto. Ela é um pouco maior, né? Uma média de quanto na psicanálise? Uma hora. Uma hora mínimo? Uma hora. Para poder também ter o resultado, né? Agora o pessoal deve estar aqui preocupado. Psiquiatria, psicanálise, o que é isso? O que difere um do outro? Agora, porque os nossos telespectadores e ouvintes possam entender essa diferença. Aí você coloca que a psicanálise você tem lá uma hora, ou de repente, mas tanto assim? Por quê? Mas há necessidade, né? Na psiquiatria você jamais é mais objetivo, que você vai trabalhar mais direto com a pessoa na parte orgânica, seria isso? De certa forma, sim. Como eu tenho esse viés, né, digamos assim, tenho as duas áreas envolvidas, a psiquiatria e a psicanálise, de certa forma eu não consigo dividir muito, né? Sim. Então eu também tenho um tempo de demora. Eu já ia entrar exatamente nisso. E como fazer essa divisão? Então, inicialmente, a primeira consulta eu não sei o que vai acontecer. Então, de certa forma, eu faço umas duas abordagens. Então, eu não consigo fazer a consulta menor que uma hora. É muito difícil. Até os meus pacientes ficam chateados, porque às vezes demora um pouquinho mais, o próximo fica um pouco chateado. Exato. Né? Mas eles entendem, porque cada um tem o tempo que precisa, principalmente na primeira consulta. A consulta pode se estender um pouco mais porque há necessidade, e não porque a gente quer oferecer uma coisa a mais. Não é o mais, é o mínimo na realidade, né? É o mínimo necessário, daí a gente pode prorrogar isso pelas outras consultas. E em relação à diferença, então a psiquiatria por si só tem que se fazer a parte da medicina, tem que fazer a medicina, cursar a medicina, e depois a especialidade para poder exercer. E a diferença básica é que parte orgânica, parte farmacológica é feita pela psiquiatria. Já a psicanálise é possível ter outra vertente, no caso, pode-se fazer psicologia e se especializar posteriormente com a psicanálise. E a psicanálise Quer dizer, então na psicanálise tanto pode ser o psiquiatra como pode ser o psicólogo. Sim. Nessa especialidade.
Então ele pode desenvolver essa atividade tanto um quanto o outro. Sim. A diferença é que daí, como o psiquiatra médico, ele pode prescrever os medicamentos, né? Então pode tratar também a parte orgânica, química. Sim. E a parte psíquica, né? A parte emocional, psíquica, cognitiva e comportamental, que é o tripé da... Aí você falou desse tripé, explica um pouco mais esse tripé, então, para que haja... Então, da psicanálise, que é abrangida tanto pelos médicos quanto pelos psicólogos, né, com especialidade, existe um tripé que é relacionado com a terapia, que é cognitiva, né, a comportamental e a parte emocional, porque tem alguns cursos que só trabalham a parte cognitiva e a comportamental. A emocional acaba não podendo ser feito porque o tempo é maior em relação à investigação, ao tratamento. Mas seria um tripé cognitivo, comportamental e a parte emocional simultaneamente, os três juntos. E tinha uma outra coisa que eu falei para o senhor, né, em relação à psiquiatria, por si só, não só a psicanálise, mas a psiquiatria, que eu te falo de uma maneira mais infantil, bobinha, né, mais lúdica, que a gente tem um certo preconceito em relação à doença psiquiátrica, que faz com que a gente pense que doença psiquiátrica é para louco. Mas eu falo de maneira lúdica. Mas existem aqueles maravilhosos loucos, não existe? A maravilhosa loucura. Mas, meu querido Sandro Takeda, você vai falar dessa loucura toda, dessa maravilha de loucura, essa preocupação da loucura também, o medo da loucura também, por que não, né, Sandro? Então, são esses fantasmas existenciais. Na realidade, são fantasmas existenciais, não são? Sim. Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque o Miller já fez o sinal ali, e se eu não obedecer, eu não posso ficar sem obedecer esse sinal, né? Então 2 minutinhos, rapidinho, para valorizar os nossos patrocinadores, para podermos voltar, então, ao tema com o Dr. Sandro Takeda. Até lembrando a você, se você é empresário, você tem uma clínica, você tem, enfim, uma empresa, venha ser nosso parceiro, venha divulgar aqui no programa Pense Bem, faça parte desta família. Eu volto já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? De volta para esse bate-papo muito gostoso com o Dr. Sandro Takeda, falando sobre psiquiatria,
a psicanálise, entra até psicologia na história também aí. A Jussara, minha querida Juju, ela comenta assim, ó, como é bom abrir nosso coração e receber ajuda. Legal isso, né? Interessante. Muito interessante. Como é bom poder abrir-se. Às vezes as pessoas têm... Vamos voltar àqueles fantasmas existenciais do bloco passado. Sim. E eu quero que você já emende exatamente nessa... A gente já falou aqui do tripé da psiquiatria também, mas o represar a pessoa presa, quer dizer, está dentro de si mesmo, a dificuldade de se abrir. Certo. Os fantasminhas. Então, vou falar primariamente dos tabus, né? Que a gente tem em relação à psiquiatria. Porque, como eu falei, às vezes o paciente pensa assim, não, vou no psiquiatra, eu sou louco, não sou louco, né? Ou médico de louco. Mas, na realidade, tem um outro tripé que eu posso falar para o senhor, que eu falo também de maneira mais analógica do que um tripé real, né? Mas de maneira mais lúdica também. De maneira bobinha, eu falo assim. Bobinha, que é tão boa é bobinha. Essas bobeiras são maravilhosas, essa aqui é a verdade. Eu acabo falando com meus alunos da psiquiatria também, que é mais ou menos assim. A gente tem um processo de 3 dedos mesmo, tripé, que é um tripé seria a parte social, a parte familiar e a parte laboral ou estudo, né? Sim. Se você tem processos de dificuldade em um desses pontos, você pode estar com doença. Por quê? Imagina você estar em casa, não consegue estar feliz com o que você faz no dia a dia. Sim. Você está trabalhando, não consegue ir trabalhar. Você está com algum problema, né? Ou socialmente você não consegue ir em nenhum lugar porque você não consegue. Então a gente pode pensar em doença psiquiátrica. De maneira, como eu falei, de maneira lúdica, só esse fato de não conseguir fazer essas atividades ou não ter mais prazer com as atividades pode indicar um problema psiquiátrico. Lembrando uma coisa importante que o senhor falou da parte orgânica, né? Sim. Lembrar antes que tem doenças orgânicas que podem mimetizar a sintomatologia da psiquiatria, das doenças psiquiátricas. Então, sempre descartar doenças que são da parte orgânica biológicas, no caso, sim, né? Claro. E não mentais. Voltando ao tabu que o senhor estava falando. Então, os receios são relacionados a pensamentos que, no passado, tivemos... iatrogenias, né? Existia um experimento que era feito com os humanos, digamos assim, né? E daí surgiu essa lógica, igual você falou até do Pinel. Isso. Isso. Que bom que você lembrou, né? O pai da psiquiatria, o Pinel, nós estamos comentando aqui, pessoal, porque eu morei em Curitiba, o Sandro também morou em Curitiba um bom tempo. Aí o cara estava fora da casa, e você tem que ir pro Pinel. Agora, se falasse isso aqui em Laje, pro Pinel, o que é o Pinel? Ninguém sabe. Pinel era um hospital lá em Curitiba, e foi em homenagem ao próprio Pinel, né? Então ficou marcado lá, a pessoa com problema psiquiátrico vai para o Pinel. Agora pode dar isso. E essa lógica de internamento psiquiátrico no passado era visto como uma situação de gravidade, né? Então só os mais graves ficavam internados e só os mais graves iam para consultar com o psiquiatra. Por quê? Esses pacientes, quando eles tinham aquela alteração, uma alteração que a gente chama perda de juízo, né? Sim. Então várias doenças podem fazer isso. Então não tem mais a noção da realidade, pode fazer se machucar e machucar os outros, né? Sim. E sem conhecimento do que está fazendo. E esses pacientes eram internados para que fizesse tratamento contínuo, ficaria algum tempo no hospital. Só que há muito tempo atrás, antes do Pinel até, sim, a gente vai ver em filme, o pessoal dava choque, o pessoal fazia lobotomia, né? E acabava sendo uma coisa de tortura e não como tratamento. Exato. Já mais no Pinel, o pessoal fazia um processo de terapêutica, de tentativa de cura. E não essa lógica que a gente via nos filmes, né? Mas até hoje a gente pensa que a grande população, que as situações de gravidade vão pro hospital psiquiátrico. Sim. E lá eles vão ser torturados, né? Então E esse fantasma existe ainda. Existe. Te digo, Sandro, porque muitas pessoas, por isso que eu fico feliz de poder trazer temas como esse para esclarecer, para deixar as pessoas que estão ligadas aqui pela Imagem TV, no Facebook, no YouTube, na Rádio 101 FM, na Rádio Dance Machine, acompanhem esse programa para nós desmistificar isso tudo, né? Porque está enraizado na mente dos seres ainda exatamente isso. O cara está com um problema, vai lá e é tortura. Ainda existe, né? Ou a pessoa diz, não, Deus o livre, eu não vou. Eu no psiquiatra, você tá louco. Isso é pra louco, eu não vou. Mas não é? É bem isso. Ainda existe isso hoje, É muito Sandro. comum. Até a pessoa fala assim que
não vou no psiquiatra porque eu vou lá no outro, né? No neurologista, porque daí não sou louco. Não é. O neurologista eu não sou louco. Exatamente. O psiquiatra eu sou louco. Mas, igual eu falei do tripézinho ali. Quando existe sofrimento numa dessas áreas que eu falei, você já está disfuncional. Não, você deixa de fazer o trabalho. É igual o senhor aqui, está trabalhando. Um dia chega dizendo, o senhor é super feliz, super alegre, super bastante energia, né? E chega um dia que o senhor já fala, não quero mais trabalhar, porque não me sinto bem, não sinto prazer em trabalhar. Opa, tá algum problema. Não está certo isso, né? Se isso acontecer, me interne. Me leva lá para o santo, o Lavir está precisando de socorro urgente. Porque aquela história, você entra, eu entro nesse universo para mim. Esse aqui é um universo que eu me sinto muito feliz, Sandro. Eu me realizo quando eu estou aqui, quando diz assim, gravando ou estamos entrando no ar. Eu me transporto, porque eu entro no meu universo de conforto, a minha zona de conforto, eu me sinto bem, é prazeroso estar aqui. Quer dizer, se um determinado dia eu não quiser vir, então realmente eu estou precisando. Por falta de prazer, principalmente. Isso. Se eu não tiver mais prazer com isso, por algum motivo não físico e não de evento traumático. Então, se o senhor tiver algum ente que faleceu, talvez o senhor tenha o mesmo sentimento, a mesma condição psíquica similar a alguma doença psiquiátrica. Mas nesse momento a gente não pode fazer diagnóstico. Então, quando o senhor vem a ter isso, do nada, não tem nada acontecendo na vida do senhor, não teve mudança financeira, não teve mudança social, nem familiar. Nada traumático. Nada traumático. O senhor apresenta essa situação, provavelmente uma doença psiquiátrica. Provavelmente. Então é o momento de procurar ajuda. No começo, seria interessante procurar o mais breve possível, por quê? Não deixa a gente exacerbar essa situação. Então, temporariamente você consegue. Não vou um dia, não sinto prazer. Com o passar do tempo, isso acaba se degradando. Você não tem mais prazer com nada. Então, se a gente entende que isso já não é legal, num uso dos tripés, e vai procurar ajuda, o tripé acaba não quebrando, né? Claro. E se você acaba deixando para depois, não só um pezinho quebra, mas todos os outros podem quebrar também. Sem dúvida. E a dificuldade em relação à terapêutica é um pouco mais difícil. Laboralmente, nós temos uma estatística que a gente tem altos índices de afastamento por causa de doença psiquiátrica. Então, doença psiquiátrica... mais ou menos o percentual disso? Posso estar enganado, mas em ranking estava entre quarta a quinta doença de mais afastamento. Nossa! E nos Estados Unidos, na década de 90, a terceira droga, né, comprada na farmácia mais vendida, digamos assim, né? Sim. Era remédio para psiquiatria. Uau! Terceira. E, estatisticamente, uma outra coisa que é bem ruim também em relação ao ranking, nos Estados Unidos, a terceira causa de morte em adolescentes é suicídio. Então é muito grave, né? Um adolescente, que é para ser uma coisa de vida, né? Sim, então, toda a energia, tem vida, tudo ali, claro. E pensar em se matar é muito complicado, né? E... Você atribuiria isso aí, o próprio mundo, a modernidade nos dias de hoje, a tecnologia, a internet e tal, o isolamento do adolescente, porque ele se fecha muito naquele universo dele, o universo não real, o universo... como é que chama o universo... Só dele, né? Mas como é que é o de internet? Meu Deus, me fugiu a palavra agora. Virtual. Isso, o universo... Puxa vida! O universo virtual, ele se envolve no universo virtual e esquece do real. E isso pode, eu acho que com certeza, abala muito, né? Existe uma das teorias que fala sobre situação que a gente vivenciava no passado e hoje. Que seria estar com a outra pessoa, ou com as outras pessoas. Para ser mais prático, a gente pode pensar assim: digamos que eu briguei com o senhor, né? E daí, só que eu não estou presente, não estamos face a face, não estou olhando nos olhos do senhor, e nós estamos brigando pelo WhatsApp. Sim. A briga é muito mais intensa e você não consegue exacerbar o que você precisaria. Então, você não vai brigar, você não vai xingar, você não vai olhar nos olhos. Sim. Então, aquela emoção, estou puxando da psicanálise, né? Claro, então, aquela situação toda vai te manter. Essa energia que a gente estava falando até antes, depois você pode comentar sobre isso, a gente até pode não conseguir exacerbar isso e acaba contendo, né? E você acaba dificultando todo o acesso em relação à parte emocional. Juntando ainda com o que a gente tem vivenciado, então, se você tem menor convívio familiar, você tem uma coisa que é menor apoio familiar, não de maneira literal.
mas de maneira emocional. Literal com sentido de isolamento, né? Claro. Então, isolamento físico é uma coisa, mas isolamento familiar, por mais que você tenha várias atividades familiares, o convívio é um pouco menor e acaba as famílias tendo dificuldade de acessar uma situação de gravidade no início, né? Só quando é um pouco mais tardio. Se você percebe, se todos os dias, no passado nós tínhamos isso, né? Sim. Tem uma televisão só na sala, todos ficam juntos todos os dias. Qualquer alteração você percebe, opa, não tá bem, meu filho tal não tá legal, minha esposa não tá legal. Você percebe, visivelmente Sim, e mais claro, simples. está no mesmo ambiente. Hoje em dia cada um fica no seu ambiente separado e tem menos sociabilidade em relação não só à família quanto até os colegas. Sim. Então, existe uma falsa sensação de amizade, digamos assim. Quanto mais colegas que eu tenho virtuais. Aquela amizade virtual, que não significa uma amizade verdadeira. Você acaba Normalmente não é, né? Você acaba não tendo contato real, né? Exato. E o contato para a gente... Esse olho no olho, né? Que você Esse olho no olho faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando você não tem isso, você não consegue transmitir o que sente. E quando você não consegue transmitir o que sente, você acaba sendo, de certa forma, falso, né? Sim. E que se você acaba sendo falso sempre, uma hora você começa a sofrer. Nossa. E esse índice de... Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Rodrigo Schonrock. Parabéns, doutor Sandro. Muito esclarecedora a entrevista. Conhece o Rodrigo? Conheço. Meu cunhado. Teu cunhado? Grande abraço, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Qual é a área de atuação do Rodrigo? Ele é fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Está em Lages recentemente. Quem sabe daqui a pouco você vem aqui também falar da tua especialidade, né, Rodrigo? Grande abraço, meu querido. Que bom que você está conosco. Dedinho aí, ó, compartilhe o programa. Faça isso. Então, o jovem, ele acaba nesse isolamento, ele se fecha e não manifesta sentimento, ele acaba não sentindo, não se abrindo até para receber as energias, já que falamos também em energia também, né? Nós somos emissores e receptores de energia, e se estou bem, eu estou transmitindo energia boa a você, e se você está bem, você está transmitindo. Então nós estamos fazendo aqui, como estamos nesse momento, fazendo uma troca energética, e esse estar em contato, essa frequência de contato nos faz sentir a energia um do outro, e até sentir que o Sandro não está legal, a energia dele não está legal, porque eu estou perto, eu sinto. Se eu estou lá dedilhando, eu não sei o que está acontecendo com o Sandro, eu não estou sentindo ser. Né? E você sente isso, e os jovens, normalmente, eles acabam ficando, vamos dizer assim, vazios energeticamente em relação... Aí tomam essas atitudes drásticas, Sandro? Igual o senhor falou, né? Então, podemos pegar um pouquinho antes lá da energia? Pode, com certeza, pessoal claro. Entender. Nós conversamos um pouquinho antes. Igual o senhor falou, nós temos uma energia e quando nós estamos perto a gente entende, né? Que está feliz, está triste. A gente pode até falar de maneira física, assim. Sim. Até uma coisa que eu falo para os meus alunos também, que para tentar aliar a psiquiatria com medicina, a pessoa fala, psiquiatria não faz parte. Faz parte sim, e também faz parte não só a parte médica, quanto até uma outra coisa que a gente pode pensar que é física, né? Sim. Nossa, o que tem a ver psiquiatria com física? E tem a ver com música, digamos assim, né? Existe uma coisa chamada diapasão, que é para ver a frequência. Tem um diapasão, você bate, e o outro diapasão com a mesma frequência, se você não bater ele, você leva o que está vibrando para o outro começa a vibrar também, né? Porque tem a mesma frequência. Sim. E então a gente começa a falar que ressoou, né? Está na mesma frequência. Como diz a expressão, estamos no mesmo diapasão. Diapasão, exatamente. E quando a gente entrou num lugar onde todo mundo está feliz, você fica feliz. Entrou num lugar que você está muito triste, você fica triste. Isso não é só dos humanos, né? Até estava falando com um colega lá que faz a lida, né? Como dizem lá, né? Sim, a lida, né? Ele treina cavalos. E eu falo também de maneira mais lúdica, assim, quando você fala assim, eu não estou chateado, não estou brabo, não estou ansioso. Você até pode falar racionalmente isso, só que se você está ansioso, vai chegar perto do cavalo, o cavalo vai ficar ansioso também, né? Sem dúvida. Então a gente pode mentir pra gente que a gente não está ansioso, mas o cavalo entende que está ansioso, então não é racional isso. O cavalo, o nosso cachorrinho também. Pet, Então se o cavalo também é possível, por que não nós humanos, né, fazer a mesma coisa? Então você está falando com alguém, então você tem uma variação de frequência e variação de emoção, que é muito benéfica. A oscilação por si só é vida, né? Então, se a gente não tem tristeza, não tem felicidade, como é que a gente vai viver, né? Então, quando a gente está chateado,
Você dá próximo de mim, você vai entender que eu estou chateado. E você sente isso. Sim. E quando você está feliz, você também sente isso. Diferentemente, quando a gente está isolado, a gente pode ter vários sentimentos, mas talvez não sejam reais sentimentos. Então eu vou ter raiva de maneira racional, não é emoção. Então a raiva gera uma emoção. E não o contrário, não é a emoção que nos traz a entendimento, né? Uhum. Então nós vamos vibrar. Se vibramos, conseguimos compartilhar isso. Mesmo sendo muito cético, as pessoas entendem que se eu estou entrando num ambiente que é agradável, feliz, nós sentimos nos parecido, né? E se está num lugar muito ruim, sentimos muito ruim mesmo. Por mais cético que entendamos essa parte de energia. Não é só energia, né? É vibração. É vibração, né? Claro. Mas vamos voltar, lógico, vamos pedir um intervalo aqui, mas vamos voltar aqui no último bloco ainda a falar sobre vibração, porque eu acho isso aí muito importante, até para o entendimento da nossa ação, o nosso pensar. Mente, trabalhar mente também, valorizar o pensamento positivo, o pensamento com determinação. Eu volto em 2 minutinhos, até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? De volta para o último bloco do programa de hoje, o programa Pense Bem, com o Dr. Sandro Takeda. Esse papo agradabilíssimo, também com esse serzinho aqui, com essa energia toda, só tinha que ficar exatamente da forma que está, né? Antes, porém, eu quero te ligar aqui, ó, o Diogo Pavadello comenta um pouco para nós sobre síndrome do pânico na visão da psiquiatria, e ele manda um grande abraço, esse é fete, ó. Uhum. Sandro, Diogo, o Sandro vai falar sim sobre o que você pediu aí. E a Jussara pede para falar dos adolescentes. Eu sei que você já deu um toque. Então vamos lá. Eu acho que do bloco passado você fechou ali, eu tenho que você concluir ali. Eu falei tanta coisa que eu já nem. Então vamos entrar no que ele pediu aqui, síndrome do pânico. Acho que tudo tá interligado. Acho que tudo que está sendo falado aqui não existe, não separa, tudo está inserido no contexto, né? Síndrome do pânico na visão da psiquiatria. A síndrome do pânico, ele é tanto para o psiquiatra como para o psicólogo, né? Tanto um como o outro. Só que aí o psiquiatra ele vai medicar.
e o acompanhamento psicológico, existe a parceria, então, nesse caso, né? E pode medicar, né? Depende da situação de gravidade. Então, se você vê que ele tem uma disfunção, igual a gente estava falando lá do tripézinho, ele está disfuncional em alguma área, porque o pânico, de maneira mais categórica, digamos assim, né? Por protocolo, seria mais ou menos assim: eu tenho receio de fazer uma coisa, mas o receio é tão grande que eu deixo de fazer uma coisa que é familiar, laboral, outra história, né? Claro. Então, estou indo trabalhar, de repente eu tenho medo de alguma coisa, começo a ter uma sensação de puxar a coisa da medicina, que a gente chama de adrenérgico, né? Suar frio, começa a respirar rápido, frequência cardíaca aumenta, dá aquele negócio de angústia, a mão começa a suar. Isso a gente fala de ansiedade, né? Só que essa ansiedade é tão grande que você pensa que vai morrer nesse momento. E você deixa de fazer a ida ao trabalho, ou até você está dirigindo, você para de dirigir porque você não consegue mais dirigir. Olha. Isso, e se a gente sempre tem essa sensação ao dirigir, então a gente tem uma fobia do dirigir, né? Claro. Não é pânico. Pânico acontece em qualquer momento. Você está no elevador, se sente super mal. De um momento para outra coisa acontece. Sem desencadeante. Olha. Então você está andando na rua e de repente sente isso. Você está tomando chopp com os amigos, começa a ficar mal. Você está super bem, começa a ficar mal. Então isso é pânico. Você acaba perdendo uma função, mas de uma maneira abrupta, sem fator causal. Se nós temos fator causal, a gente chama de fobia, né? E a gente pode ter várias outras específicas, né? Mas hoje não vale a pena comentar, porque senão a gente fica só falando de Exatamente. Do pânico. Mas o pânico por si só é mais ou menos assim. E isso eu perguntou em relação à parte da psicologia. A psicologia é excelente porque a gente tem uma coisa que a gente chama de terapia comportamental, que ela funciona super rápido. Então você está com medo específico de uma situação, ou não tem um medo específico, eu já falo do pânico, né? Mas se a gente conseguir pontuar mais especificamente uma situação, você está no mercado e de repente cai uma lâmpada, né? Então você tem medo de entrar no mercado, cai uma lâmpada, machuca, corta, né? Então você tem medo de voltar ao mercado. Você pode trabalhar isso para que volte a ir ao mercado. Tem uma teoria de exposição que a terapia cognitivo-comportamental pode fazer, que você acaba... Isso sempre com o apoio de um profissional. Perfeito. Então, mas eu quero só para que possamos entender um pouco. A minha irmã não esquecer de falar sobre bipolaridade. Você viu, eu falei para ti que esse programa ia ser muito pequeno. Mas, Sandro, sempre é lógico, o apoio de um profissional é imprescindível. Mas eu quero te fazer a seguinte colocação e uma pergunta. Eu posso, em sentindo um sintoma desse, e sentindo que eu posso ser dependente de alguma coisa, de repente eu diz assim, peraí, eu sou o senhor da minha consciência. Eu não aceito, eu não vou fazer isso porque eu não quero, porque simplesmente eu não vou fazer e pronto. Não vou aceitar isso. Aceitar o medo, por exemplo. O exemplo da lâmpada quebrou uma água, agora não. Eu vou entrar porque eu posso entrar e pronto. Eu tenho condição, sozinho, de tomar uma decisão dessa, se assim desejar e tiver a consciência para isso, ou necessariamente eu vou ter que ter o apoio de um profissional? Então, se você consegue fazer essa entrada de volta ao mercado que você sofreu essa situação, provavelmente não era doença. Provavelmente uma situação temporária que é resolvida pelo cérebro. A situação de não conseguir entrar, que é doença, é irracional, não depende do cérebro por si só. Lógico que depende do cérebro, que é uma situação que já pré-existia, que você causa aquela situação de gravidade. Então você deixa de ir porque você já tem uma situação ruim consigo. Um gatilho disparou. É um gatilho. Não necessariamente aquilo é a situação causal real, né? É a causal temporária. Pode ter uma outra coisa muito, muito antiga que pode causar lesão. E se você consegue fazer, você provavelmente não está com problema. O senhor falou, precisa de acompanhamento especializado? Sim, porque se você deixa de fazer uma situação, se você acha que consegue controlar, principalmente o sentimento, né? A angústia, a raiva, a gente tem uma dificuldade enorme, na realidade, né? Sim. Primariamente porque a gente não controla sentimento, primariamente, né? Depois a gente pode até abordar sobre isso, mas para não viajar muito, né? Claro, vai abrir muito. Claro. Mas então... isso tudo, que bom que nós estamos levantando outras hipóteses aqui, outras situações, porque aí você vai ter mais um motivo para retornar. Né? Exatamente isso. Aí concluindo então, se você precisa de auxílio, sim, porque ao determinar que você tem um processo de falha ao executar uma situação,
o profissional que está acompanhando diariamente, não semanalmente, né? O psicólogo acaba, dependendo da gravidade, acompanhando semanalmente ou até algumas vezes mensais ou semanais ou até diárias, dependendo da situação, que o colega psicólogo pode entender que aquilo ele consegue resolver mais rapidamente. Então, a terapia cognitivo-comportamental auxilia de maneira muito breve, muito rápida o processo. Uma coisa mais simples até de falar do mercado, fala assim, teve um evento traumático no avião, e você é uma pessoa que fica viajando sempre, então, digamos, precisa ir para São Paulo toda semana. Se você não vai poder pegar mais avião, isso é muito ruim, né? E você tem uma dificuldade enorme em relação à parte de tempo, né? Você fazendo a parte de terapia cognitivo-comportamental, você ameniza isso ou consegue curar temporariamente ou até definitivamente para que você consiga voltar a ser funcional, né? Então, consiga voltar ao avião sem problemas, sem estresse. Sem estresse, vai bem tranquilo. A Jussara disse que para não esquecer dos adolescentes em relação a isso. Bom, você falou já um pouco sobre adolescente, exatamente isso. Então, outras preocupações e a bipolaridade. Vamos pegar o adolescente, a bipolaridade, porque a bipolaridade também acontece com muita frequência também no adolescente. Ele já vem de tenra idade. O bipolar ele já vem de tenra idade ou ele tem um gatilho em determinada época da vida que ele vai disparar isso? É mais comum na fase adulta, transição, né, da adolescência para adulta ali. Nessa transição. Então, por favor, fale sobre isso e de que forma socorrer e ajudar esse ser bipolar. E se é que, dentro do entendimento da bipolaridade, precisa ter a aceitação do próprio paciente em ser atendido. Então, a situação da doença, por si só, vou tentar falar um pouquinho antes para a gente não falar da doença específica, né? Claro, então, claro. Se a gente pensar na doença, a gente pode falar que existe um processo de compra excessiva. Os pacientes me falam assim, eu comprei 5 roupas iguais, mas não cabia para mim. E você tem uma necessidade de compra exagerada. Isso é um dos pontos para pensar que está com uma situação de doença. Não necessariamente. Uma outra situação é quando você deixa de dormir, que você consegue ficar acordado várias noites sem dormir nada e você é muito produtivo ainda, você ainda está com muita energia. Ou você dorme muito pouco e consegue executar tudo. Uma outra coisa é um sentimento de grandeza. Tudo que você faz é muito bom, né? E não entende que talvez não seja. Você tem um processo de entendimento falso. A supervalorização de si mesmo. Exato. Então, o composto disso acaba tendo uma situação de possível doença. E tem mais um item que é ficar hipersexualizado. Como assim? Tudo pensa em sexo, tudo você pensa que tem que fazer sexo, então você acaba saindo na noite, usa álcool e acaba tendo necessidade de ter várias relações durante a noite. Ou diariamente até em relação à masturbação. Daí vira doença, né? Então, quando vira doença, quando isso começa a atrapalhar a vida, né? Se você... o andamento normal da vida. Tem gente que está numa crise bipolar, mas ainda não sabe que isso existe. É um senhor, um senhor casado, e de repente nunca fez nada da situação de exagero em compras, de repente compra 2 carros simultaneamente. Não tem dinheiro para comprar um, compra 2. Daí a esposa fala, mas por que isso comprou? Não sabe, mas ele estava querendo comprar. Queria, mas não sabe nem por que queria. E acabou comprando, fica endividado porque tinha uma necessidade. E quando a necessidade dele exacerba, ele passa do limite de possibilidade, né? Ele começa a exagerar, começa a se endividar, isso acaba sendo... Já pode... É uma luz bem vermelha para pensar que é uma doença. Então, tem comportamento, é um combo, né? São vários sintomas, né? São vários comportamentos que a gente pode pensar que é um combo com todos os temperos possíveis aí. Possível. Só que um pode ser mais exacerbado, outro não. Então, mais picante ou menos picante. Perfeito. Então, você tem que ter todo esse padrão para pensar numa doença. Quando você tem isoladamente, é muito mais difícil de perceber. Porque a pessoa pode ser normal em relação ao que está acontecendo. Mas ele sempre gastou um monte, né? Então, só que acaba gastando de maneira muito exagerada, a ponto de não ter dinheiro para... uma dificuldade... Ele é o provedor da família, ele não tem dinheiro para prover. Ele comprou lá uma televisão nova, mas não consegue pagar nem a luz de casa, por exemplo, né? Então acaba sendo mais doentio mesmo, né? Então isso a gente pode ficar antenado para que isso é doença. Daí falando da doença especificamente, já comecei falando sobre isso, quando a pessoa começa a não ser funcional, eu já falei sobre isso, mas não ser funcional não numa área só. Você acaba comprando, mas tendo sofrimento não só para a compra, mas como ao trabalho, a parte social.
Normalmente a gente fala que o bipolar está com uma euforia, né? Diferente, está muito feliz, né? Então as pessoas estão muito felizes, muito falantes, só que o padrão não é esse. Então daí dá pra pensar que isso pode ser doença. Como eu falei, no passado, se você voltar ao passado, se não trouxer prejuízo, pode ser bipolar, pode ser. Mas e aliado ao alcoolismo, o bipolar ao alcoolismo? existe muito... a bipolaridade pode ser potencializada pelo álcool. Normalmente é muito comum que o bipolar também use outras drogas, né? Então existe um processo inicial de exagero, né? E isso também beneficia essa virada maníaca, a gente chama. Fica muito feliz. E por que bipolar? Então tem um período que ele não está bem, daí ele vai usar o álcool, alguma droga, ele começa a ficar super bem. E esse super bem não para, ele mantém o super bem. E depois ele precisa mais do álcool para se sentir bem novamente. Então se ele passou a ser dependente de... Ele tem uma propensão, ele tem digamos um paladar mais voltado para que ele goste de algumas drogas. Cada doença tem um padrão de droga para aceitação. Sim. É mais benéfico, digamos assim, para evitar a descompensação. Então, o álcool, por exemplo, se ele está muito agitado, o álcool na fase inicial ele deixa um pouco feliz, mas depois ele deixa um pouco mais lento. Então, isso compensa aquela energia enorme que ele tem para reduzir. Então, normalmente as doenças vão ser inverte para a depressão. Então, o bipolar, porque um período que fica mais feliz, mais eufórico, e de repente volta a um estado de um extremo ao outro. Muito ruim, né? Então, isso a gente chama de bipolar. Vai para cima e vai para baixo, de maneira mais... A gangorra. É uma gangorra. É uma gangorra. E tem vários tipos, né? Sim. As doenças que a gente fala, depressão, tem várias doenças depressivas, tem várias de bipolaridade, daí tem... Situações também que oportunizam isso, né? Marcelo Boaventura, meu querido Marcelo Boaventura, um grande abraço, acompanhando. A Silvanete pergunta, e a bipolaridade tem fases? Tem fases. Então, é muito comum a chegada dessa pessoa que está ruim quando ela está depressiva. Sim. Quando ela está feliz, por que vai no consultório, né? Por que vai consultar? Eu estou super bem, né? Por que eu vou? E ela está na fase depressiva. Então, normalmente, a busca do profissional é quando está depressivo. E daí existe essa lógica de pensamento que está tratando a depressão, mas a depressão acaba não melhorando, né? Sim. Às vezes é porque não é só a depressão desse jeito. Tem outra depressão, que pode ser depressão da bipolaridade, né? Então a pessoa é bipolar, mas está depressiva. Então você vai tratar o remédio não vai ser muito bom. Tá. Eu não poderia fechar esse programa sem falar de uma coisa que nós até no início do programa demos um toquezinho, que eu acho que é importante falarmos sobre isso. A Marilene Oliveira, parabéns, doutor Sandro, pelo excelente trabalho e muitos aplausos para você. Obrigado. E realmente aplausos mesmo que você merece. Trabalhar dentro da área, desta área da psiquiatria, da psicologia, trabalhar a fé. O profissional da psiquiatria, como é o seu caso, como você trabalha o seu paciente com a fé? A fé e o paciente por si só tem uma grande vantagem, especificamente em relação à situação de gravidade. Então, quando a gente tem um processo de tentativa de suicídio, eu vou ser extremista, tá? Sim, claro. Tentativa de suicídio, existe um score, né, que a gente pode pontuar, onde o fato da pessoa ter fé, ter religião, ela se beneficia para não ter um estado de gravidade em relação à morte, né? Então, se a pessoa não tem a religião, não tem a fé, ela normalmente se mata mais, né? Digamos assim, estatisticamente, né? Não a pessoa, mas estatisticamente, do que a pessoa que tem fé. A pessoa que tem fé tem um benefício. Sim. Então, a fé por si só, o fato de acreditar em alguma coisa específica, né? Ou na religião, ou mesmo no pensamento de melhora, faz com que a pessoa lembre aquela situação da vibração. Sim. Então, se eu penso que eu posso melhorar, eu posso melhorar mesmo, né? Então, e se eu acredito que eu vou melhorar, eu vou melhorar sim. Provavelmente vai melhorar. Sim. Lógico, às vezes não sozinho, mas com auxílio, né? Sempre agregar, eu acho que nesse caso tem que se entender, porque isso tudo é agregado ao atendimento com a medicina, através da medicação, através da orientação do profissional, quer dizer, aliado a isso, porque aí eu acho que daí aí você pega essa deixa, o profissional, penso assim, e eu já entrevistei tantos profissionais na área da saúde que trabalham exatamente, eles pegam esta potencialidade do paciente através da fé para que haja um resultado
melhor e acontece esse resultado melhor, sem dúvida, no resultado final desse tratamento todo. Sim. Né? Até podemos puxar um pouquinho para a área da Maitê, Sim, que isso, é oncologia. né? Então você vê benefício em relação ao acreditar para você ter uma melhora em relação à doença. São doenças que são muito graves, né? Sim. E quando você tem um benefício de poder acreditar, você tem uma melhora, uma passagem melhor da situação de doença, né? E acreditando, você consegue pensar que vai melhorar. E acredita que vai melhorar, você provavelmente vai melhorar. E o próprio organismo acaba respondendo exatamente isso, né? Porque um comando mental e ele acaba te respondendo. Sim. Então, eu acho isso aí muito bacana. O que eu acho legal também, Sandro, é que hoje em dia o profissional da medicina, ele não descarta hipótese alguma de auxílio para o seu paciente. E potencializa através da fé. Vamos potencializar através da fé, sim, por que não? Né? Hoje sabemos também que a própria acupuntura hoje é muito bem aceita nos hospitais. Na psiquiatria também é usado a acupuntura também? Também é usado. A fitoterapia também? Também. Quer dizer, então o campo se ampliou hoje. Né? A psicanálise por si só tem várias vertentes em relação a essa situação. Existe até uma das técnicas, a gente chama do Alexander Lowen, né? Que a gente chama de bioenergética, que tem relação direta com todo o processo. Então, a acupuntura, se a gente pensar em energia, né? Então, Sim. dá para pensar que tem uma vertente em cada uma delas, Claro. né? Do reiki, então dá para pensar que a fitoterapia também tem relação com a energia, né? Sim. Se você pensar. Até a homeopatia tem relação Sem com essa dúvida, lógica, com o tem. alimento, né? E essa relação direta humana, digamos assim. Sim. E essa técnica da bioenergética faz com que as pessoas consigam entender os sentimentos sem ter que controlá-los, aceitar, digamos assim. Sim, E essa é a grande sacada para ter uma vida boa, né? Sim. Se você entende que você pode sentir tudo por qualquer pessoa, tá tudo bem, né? Então, não posso controlar sentimentos só para entender um pouco melhor o que eu estou falando, senão a gente fica muito vago assim. Uma vez é muito comum o paciente chegar para mim assim: então, doutor, eu estou muito chateado, estou com muita raiva, mas eu sei que eu consigo controlar, né? Estou triste, mas eu sei que eu consigo controlar. Eu falo: beleza, mas então você está super raivoso com uma situação e daí você consegue falar: não, estou com raiva, consigo controlar. Lógico, né? Então eu falo assim: beleza, então fique feliz, quero ver, fique feliz. Então, se eu controlo coisa negativa, por que eu não vou controlar coisa positiva? Sim. Então, os sentimentos negativos eu controlo, mas os positivos eu não controlo. Opa, tem alguma coisa errada, né? Sim, tá em desequilíbrio. Então, você não consegue controlar, né? Resumidamente, a gente pode pensar que não consegue controlar. Então, se você sente o que sente, você tem menos sofrimento. Porque eu sinto raiva. Tudo bem, né? Daí qual é o problema? Se eu sinto raiva, eu passo a raiva. Sim. Se eu falo que não tenho, aquilo fica contido. Preciso entender essa raiva, o porquê dessa raiva, trabalhar essa raiva para que eu possa afastá-la. Talvez não pensar em procurar a causa, porque talvez a causa é explicada por maneira racional. Você fala assim: não estou com raiva por causa daquilo. Às vezes não é. Né? E daí você acaba... É uma forma com que eles estão para justificar. Né? Exatamente, é uma coisa justificativa. E a psicóloga normalmente fala para a gente assim, e a psiquiatria, e a psicanálise, e a psicologia, a gente não deve entender o porquê. A pergunta fala: nossa, por que eu estou assim? Quando a gente tenta entender o porquê, a gente vai piorar o processo. Vai querer outros porquês. E o porquê normalmente às vezes não é tão real, né? Não é tão real. Meu querido, chegamos ao final do programa. Cara, que delícia de programa, que delícia de participação. Muito legal. Só que, Jussara, entendimento familiar. Isso é básico, né? Entendimento familiar é básico. Sensacional citar Alexander Lowen. Acredito muito nas linhas pós-reikiana no tratamento terapêutico. Com certeza. Com certeza. Meu querido, olhando para a sua câmera agora, uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pelo programa e tomara que vocês tenham aproveitado um pouquinho do meu conhecimento. Sei que tem muita coisa para a gente falar e a psiquiatria é muito vasta. Se fosse pensar em auxiliar vocês, se tem um sofrimento que deixa de vocês a fazer alguma coisa, né, vale a pena pensar em procurar o auxílio do profissional. Vamos deixar o teu telefone de contato? Do consultório 3224-5471, repetindo, 3224-5471. 3224-5471. 72. Adriana, 3224-5471. Dr. Sandro Takeda, esse querido
profissional, esse ser humano maravilhoso, com esta energia maravilhosa que está, e veio realmente engrandecer esse programa. Pense Bem, tenho certeza absoluta que todos gostaram do programa. Obrigado. Como eu gostei da sua participação, e você já fica intimado para mês que vem, já vamos organizar o seu retorno ao programa. Tá bom? Muito obrigado. Então vamos encerrar o programa de hoje. Meus queridos, um grande abraço e que a paz esteja no coração de todos, e até o próximo programa. Tchau. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.